Olá, boa noite. Encontro entre Lula e Donald Trump na próxima semana pode ser início de negociação sobre o tarifaço. Adolescente morre durante temporal em Goiânia. Na Ásia, um super tufão deixa mais de 10 mortos e muita destruição pelo caminho. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos devem ter uma conversa na próxima semana. A reunião abre a possibilidade para uma negociação em torno do tarifaço sobre produtos brasileiros imposto por Donald Trump. Nesta terça-feira, Lula foi o primeiro a discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Os correspondentes Matias Brotero e Vandrei Pereira trazem as informações. Oi, Cris. Seguindo a tradição, o Brasil abriu os discursos dos chefes de Estado. No pronunciamento, o presidente Lula defendeu uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia, condenou o conflito no Oriente Médio e cobrou urgência da comunidade internacional para combater as mudanças climáticas. O presidente falou da necessidade de regulamentar as plataformas digitais e criticou as tarifas de 50% cobradas pelos Estados Unidos, mas sem mencionar Donald Trump. O presidente americano, que falou logo depois, acompanhou o discurso de Lula na televisão. Na sequência, os dois se encontraram e se cumprimentaram nos bastidores. Foi uma conversa breve que durou menos de 1 minuto, mas tempo suficiente para o republicano ficar com uma boa impressão e convidar Lula para um encontro na semana que vem. Segundo fontes do governo brasileiro, o convite foi aceito. Lula ainda participou de um evento para apresentar um fundo que pretende remunerar países que preservam as florestas tropicais. A medida é uma das apostas do Brasil para a COP30. Em entrevista à Record, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o Brasil vai investir US$1 bilhão. É um dos primeiros fundos para remunerar aqueles que não desmataram, que eles possam perceber que 1 hectare de floresta preservada é tão rentável quanto se ele fosse converter isso em uma outra coisa. O correspondente Vandrei Pereira acompanhou o dia do presidente americano. Donald Trump discursou depois do presidente brasileiro na Assembleia da ONU e, de improviso, citou o encontro com Lula, dizendo que os dois tiveram uma excelente química. Aos líderes mundiais, Trump lembrou os avanços do próprio governo com a redução na entrada de imigrantes ilegais no país. Sobre a economia, disse que os preços já baixaram e que os salários estão aumentando. Trump criticou países da Europa e da Ásia que fazem negócios com a Rússia e estariam, com isso, financiando a guerra. Ao final, citou o Brasil, que, segundo ele, foi taxado por limitar a liberdade de expressão no país. Trump passou a tarde aqui no prédio da ONU em reuniões bilaterais com os presidentes da Ucrânia, da França e da Argentina. Cris. Obrigada, Vandrei. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarou que a conversa entre Lula e Trump não deve ser presencial e que pode ocorrer por conferência telefônica na semana que vem, a depender das agendas dos dois chefes de Estado. As equipes diplomáticas dos dois lados trabalham no possível formato desta conversa. Do lado brasileiro, a ideia é excluir da pauta temas políticos e tentar obter avanços em questões comerciais, como, por exemplo, uma revisão da lista de produtos taxados por Trump desde julho. Representantes empresariais se entusiasmaram com a declaração do presidente americano de que ele gostou de Lula e que só negocia com quem gosta, e consideram que este foi o primeiro sinal positivo em meses de esforços por abrir negociações. Após o rápido encontro entre Lula e Trump, os governos dos dois países negociam essa reunião para a semana que vem, mas o Itamaraty está cauteloso. Vamos conversar com a Jaqueline Frison. Oi, Jaque, boa noite. Como é que vai ser?
Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Olha só, o Itamaraty avaliou como um encontro positivo entre os dois países, mas, claro, pede cautela. Isso por conta da imprevisibilidade de Donald Trump e também para que não se repita o caso de Zelensky, quando o presidente da Ucrânia foi repreendido ao vivo. A possibilidade dessa reunião mais longa entre Lula e Trump repercutiu aqui no Brasil. No Congresso, a conversa é vista com bons olhos. Parlamentares do governo comemoraram e esperam que seja negociada a redução das tarifas sobre produtos brasileiros. Já a oposição torce para que Trump cobre de Lula explicações sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que sempre defendeu que o diálogo e a diplomacia podem ajudar os dois países a resolverem as desavenças. Cris. Obrigada, Jaque. É claro que esse tema vai dominar o noticiário pelos próximos dias. E depois que o presidente Donald Trump sinalizou o encontro com o presidente Lula, veja só o que aconteceu com o dólar. O dólar caiu mais de 1% e terminou o dia cotado a R$ 5,27. Essa foi a menor cotação desde junho do ano passado. Já o Ibovespa fechou em alta de 0,91% aos 146 mil pontos, em novo patamar recorde. Os investidores se animaram com a possibilidade de avanço nas negociações envolvendo o tarifaço americano. O presidente Lula declarou a auxiliares que pretende nomear o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, para a Secretaria-Geral da Presidência. O cargo é um dos mais próximos ao presidente. O ministro tem gabinete no Palácio do Planalto. E entre as atribuições desta pasta está a articulação com movimentos sociais. A função é exercida hoje por Mário Macedo, do PT. E a mudança deve ser oficializada após a volta de Lula dos Estados Unidos. Eu apurei que essa medida é a primeira no sentido de preparar a equipe de governo para o período pré-eleitoral. Vários ministros que serão candidatos deixarão seus cargos em abril para obedecer ao prazo de desincompatibilização. O presidente Lula deseja garantir visibilidade a Boulos, tido como um importante quadro eleitoral, e, ao mesmo tempo, reforçar a interlocução com movimentos sociais e com o eleitorado mais jovem. Márcio Macedo, que deixará o Gabinete de Segurança Institucional, terá o apoio do presidente para disputar cargo eletivo, como o de deputado federal por Sergipe. O Ministério Público Federal pediu explicações às plataformas digitais sobre o cumprimento de medidas de proteção a crianças e adolescentes na internet. Um ofício foi enviado para os gestores do Instagram, YouTube, WhatsApp e TikTok no último dia 18. O documento questiona quais protocolos de proteção já foram adotados e que mecanismos de supervisão as empresas oferecem aos pais de crianças e adolescentes. As plataformas têm 60 dias para responder. O Ministério Público Federal também quer detalhes sobre ferramentas em estudo para restringir o acesso de menores de idade a conteúdos impróprios. O Google e a Meta disseram que não vão comentar o assunto. A empresa responsável pelo TikTok não retornou o nosso contato. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que pretende pôr em votação na quarta-feira da semana que vem o projeto de lei que garante isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. A proposta relatada pelo deputado Arthur Lira foi encaminhada pelo Planalto ao Congresso em março. Além de ser uma promessa de campanha do presidente Lula, o texto está entre as prioridades dos governistas. O relator da PEC das prerrogativas no Senado entregou à Comissão de Constituição e Justiça o parecer que recomenda a rejeição ao texto. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que a proposta, que amplia a proteção judicial aos parlamentares, transforma o poder legislativo em uma espécie de abrigo seguro para criminosos. O texto, que já passou pela Câmara, deve ser votado nesta quarta-feira na CCJ do Senado. De acordo com o senador, o texto não tem votos nem na comissão, nem no plenário. A oposição se prepara para barrar o projeto que substitui a anistia política pela redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O relator da proposta, que é Paulinho da Força, tenta ampliar apoio, mas o texto sequer foi apresentado até agora.
A primeira reunião foi com o Partido Liberal. A oposição se coloca contra o projeto de redução de penas e defende uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ou a gente pauta a anistia, verificamos no plenário os representantes, os 513 deputados que votam sim ou não, ou o senhor, entendendo e visitando essas pessoas, retrai e passa a relatoria para outros, porque qualquer projeto diferente da anistia não é justiça. No meu texto vai estar redução de penas. É isso que a gente vai fazer, pegar alguns artigos da lei e reduzi-las. Pode dizer que nós estamos trabalhando para fazer redução de penas e que essas pessoas, a grande maioria, digamos assim, não dá para dizer todas elas, né? Mas a grande maioria eu tenho certeza que vão sair da cadeia. O relator ainda não apresentou o texto do projeto que pretende reduzir as condenações. Diante desse cenário, a estratégia da oposição vai ser tentar aprovar um destaque que altera o texto para uma anistia ampla. O governo também é contra o projeto. Nós somos contra a anistia, votamos contra o requerimento de urgência da anistia. Se tiver um projeto com anistia, nós votaremos contra, assim também como um projeto de redução de penas. O relator do projeto também esteve com a bancada do Republicanos. A proposta do Paulinho, se não tem unanimidade, tem, eu diria a você, a ponderação de todos. O que nós queremos realmente é virar essa página. Nós queremos a pacificação. Pode ser um outro nome para a anistia, mas ela tem que, na realidade, trazer a liberdade para todos. O final do dia terminou com o PL sendo isolado em favor da anistia total e os demais partidos estão sendo conduzidos ao apoio à proposta de Paulinho da Força. De acordo com o portal R7, o deputado Paulinho, relator do projeto da anistia, pretende se encontrar com parentes dos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e acredita que a votação do texto pode acontecer na próxima semana. O ministro Flávio Dino foi eleito presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino vai assumir o posto em 1º de outubro, no lugar de Cristiano Zanin, que concluiu o período de 1 ano na função e passará a pautar e organizar o julgamento dos demais núcleos de réus da ação penal da tentativa de golpe de Estado, que acontece no âmbito da primeira turma. O colegiado já condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus pelos crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. 4 pessoas morreram num acidente com um avião de pequeno porte agora há pouco no município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. A queda foi em uma fazenda no Pantanal. Entre as vítimas estão 3 brasileiros e um chinês. Equipes de resgate tentam, neste momento, chegar ao local de difícil acesso. A Polícia Civil também está a caminho. Uma adolescente de 17 anos morreu durante uma forte chuva que atingiu a cidade de Goiânia. Ela levou um choque quando passava por uma rua alagada e um transformador caiu. O Gabriel Almeida tem as informações. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Cris. A chuva, acompanhada de ventos fortes, provocou estragos por toda a cidade. As ruas ficaram completamente alagadas. A enxurrada invadiu lojas, atingiu uma faculdade e provocou danos em escolas. O teto de um posto de saúde desabou durante o temporal. Árvores caíram em vários pontos da capital goiana, atingindo carros e até uma van com passageiros. Um dos trechos mais críticos foi a Marginal Botafogo, importante via expressa da cidade. Um motorista ficou ilhado e precisou subir no teto do carro até conseguir sair em segurança. Equipes da prefeitura passaram a noite trabalhando para liberar as vias e reduzir os transtornos causados pela tempestade. Cris? Um super tufão continua avançando pela Ásia. O fenômeno atingiu Hong Kong há poucas horas. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 120 estão desaparecidas após a passagem pelas Filipinas e pela ilha de Taiwan. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes. Olá, Silvia. Oi, Cris. Boa noite para você e a todos aí no Brasil. Em Taiwan, as chuvas torrenciais e os deslizamentos inundaram uma cidade inteira. Mais de 200 pessoas ficaram ilhadas. As imagens mostram ruas submersas,
carros sendo arrastados e árvores que foram arrancadas pela força do vento e da água. Em toda a ilha, mais de 7.000 moradores precisaram ser retirados em casa. Em alguns pontos, a água atingiu o segundo andar das residências. O tufão Ragasa já tinha passado pelo norte das Filipinas com enchentes e deslizamentos que forçaram milhares de pessoas a deixar as áreas de risco. Na China também, autoridades mantêm alerta para ventos e chuvas fortes. O supertufão é o 18º a passar aqui pela Ásia este ano. Com você, Cris. Obrigada, Silvia. Um relatório revelou que as mudanças climáticas estão influenciando as ondas de calor na Europa e tornando os incêndios florestais mais frequentes. O verão deste ano terminou com um recorde preocupante. Segundo um estudo de uma organização de cientistas internacionais, os incêndios em 2025 foram 30% mais fortes devido às mudanças climáticas. E durante o período, o risco de uma nova queimada começar foi 40 vezes maior. Os incêndios florestais aqui em Portugal e na Espanha se espalharam mais rápido, justamente por causa das altas temperaturas. Um levantamento revelou que o calor está 4,6 graus Celsius acima do normal em comparação com o verão passado. A pesquisadora explica que ter esse tipo de calor por 10 dias consecutivos teria sido 200 vezes menos provável se o mundo não estivesse sofrendo com o aquecimento causado pela queima de combustíveis fósseis. Em agosto, 1% do território da Espanha e de Portugal foi destruído pelo fogo, uma área equivalente à ilha de Chipre, a maior do mar Mediterrâneo. O calor fora do normal também foi sentido em outros países da Europa, como Grécia e Itália. Outro estudo, publicado por uma revista científica, revelou que 180 grandes empresas de cimento, petróleo e gás contribuíram significativamente para esses eventos climáticos. De acordo com o estudo, elas são responsáveis por 57% de todo o dióxido de carbono emitido entre 1850 e 2023, um gás que contribuiu para o aquecimento global. O documento pode ser usado nos tribunais para apontar os responsáveis pelos danos causados ao meio ambiente. Esse cientista climático ressalta que o estudo confirma que o impacto causado por essas grandes empresas é maior do que se imaginava. No Equador, policiais entraram em confronto com manifestantes no segundo dia de protestos contra o governo. Os manifestantes exigem a volta de subsídios para baixar o preço do etanol. Desde o fim da isenção, o valor do combustível triplicou. Centenas de pessoas bloquearam rodovias e fizeram barricadas com fogo. Uma delegacia de polícia também foi incendiada. Uma operação da Polícia Federal investiga fraudes em contratos para a limpeza e o tratamento da Lagoa da Pampulha, importante ponto turístico de Belo Horizonte. Quem traz as informações é Pablo Nascimento. Oi, Pablo, boa noite. O que é que está acontecendo com a nossa lagoa? Ei, Cris, boa noite. Uma situação triste, viu? Um servidor municipal suspeito de receber propina, ele foi afastado do cargo e teve cerca de R$450 mil bloqueados pela Justiça. A Polícia Federal fez buscas no prédio onde funciona a Superintendência de Desenvolvimento e também a Diretoria de Gestão de Águas Urbanas aqui de Belo Horizonte. As supostas fraudes envolvem contratos feitos sem licitação, avaliados em R$40 milhões. Esse dinheiro seria destinado à limpeza e ao tratamento da Lagoa da Pampulha, que é um dos principais cartões postais aqui da cidade. Essas investigações apontaram indícios de crimes como organização criminosa, corrupção ativa,
prevaricação, fraude em licitação e execução de crime ambiental. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que apresentou documentos e segue à disposição para esclarecer o caso. E a Prefeitura disse também que essa empresa foi contratada sem licitação porque é a única empresa autorizada pelo IBAMA a usar um determinado produto específico para o tratamento das águas. Cris. A lista de crimes em apuração é extensa, não é, Pablo? Muito obrigada. De Belo Horizonte, vamos ao Rio de Janeiro, porque a chegada da primavera deve movimentar 8 bilhões de reais no turismo do Rio. Quem tem os detalhes é Leonardo Wack. Boa noite, Léo. Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo, os próximos meses devem ser agitados aqui no Rio. A expectativa é que a cidade maravilhosa receba até o dia 21 de dezembro cerca de 3,8 milhões de visitantes nacionais e internacionais. Uma série de eventos culturais, esportivos e gastronômicos foram incluídos no calendário da cidade e devem gerar um impacto econômico de 8 bilhões de reais, 15% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a cidade recebeu pouco mais de 3 milhões de turistas. Agora, de acordo com a Prefeitura, o cálculo da movimentação econômica leva em conta o gasto médio dos turistas brasileiros e dos estrangeiros com hospedagem, alimentação, transporte, lazer, compras e telecomunicações. Cris. Valeu, Léo. Sabe aquele dia que você chega no hotel e aí dizem para você, não, está muito cedo para a senhora entrar no quarto. Ah, agora a senhora tem que sair do quarto, você já está extrapolando a diária. A história do check-in e do check-out, o Ministério do Turismo estabeleceu novas regras para check-in e check-out em hotéis. E o Clébio Cavagnoli traz os detalhes para a gente. Oi, Clébio. Olá, Cris. Boa noite a você e a todos. A mudança foi feita para dar transparência ao serviço e gera impacto tanto para hóspedes quanto para o setor hoteleiro. O texto define que o preço da diária deve corresponder a 24 horas. Mas até 3 horas deste período podem ser dedicadas à arrumação, higiene e limpeza. Cada hotel define o próprio horário de entrada e saída do hóspede. O estabelecimento também pode adotar tarifas extras para quem precisar entrar antes ou sair depois das 24 horas. As condições devem ser avisadas antecipadamente no momento da reserva ou do check-in. As regras também valem para as plataformas digitais e agências de turismo que terceirizam o serviço. Além disso, os hotéis ficam obrigados a oferecer limpeza completa durante a estadia, incluindo a troca de roupas de cama e toalhas com a frequência adequada, garantindo o conforto e a segurança do hóspede. O setor hoteleiro tem 90 dias para se adaptar a essas mudanças. Volto com você, Cris. Obrigada, Clébio. O Ministério da Saúde divulgou novas regras para a realização de mamografias pelo SUS. Agora, os exames podem ser recomendados para mulheres a partir dos 40 anos. Ao fazer a mamografia preventiva, Yara descobriu um tumor na mama e começou o tratamento a tempo. Fiz a cirurgia, fiz a radioterapia, retirei só a partezinha ali. No Brasil, o câncer de mama é a principal causa de morte pela doença em mulheres. 37% dos diagnósticos são feitos já nos estágios mais avançados. Existem lesões muito pequenas, que são aquelas mais curáveis, que só são vistas pela mamografia. Até agora, o protocolo oficial do SUS orientava a mamografia apenas para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Com as mudanças apresentadas hoje, o Ministério da Saúde passa a recomendar o exame já a partir dos 40 e até os 74 anos. Os profissionais da atenção primária à saúde vão colaborar com uma busca ativa de pessoas nesta faixa etária. Aproveitar que o CPF agora passa a ser o número único do SUS, então poder utilizar isso como instrumento que facilita o segmento e o rastreamento do que a pessoa está fazendo no serviço de saúde, né, e irmos atrás. A produção de açaí é uma importante fonte de renda para os moradores do Pará. Mas a colheita da fruta pode ser perigosa para os trabalhadores. Para reduzir os riscos e aumentar a produtividade,
robôs estão ajudando na tarefa. O Rosemilson já caiu 2 vezes do açaizeiro ao encarar os mais de 9 metros de altura com a pecônia nos pés. O acessório artesanal ajuda a escalar as árvores. Mesmo com os perigos da atividade, ele sobe cerca de 30 árvores em uma manhã. É o nosso meio aí que a gente procura de renda aqui no interior. No dia seguinte, 5 da manhã de novo, já acordando para vir trabalhar de novo. E assim até fechar a semana. Muitas vezes a extração é feita por crianças. O trabalho infantil ainda é muito presente em comunidades ribeirinhas. Além de causar um prejuízo pessoal às crianças e aos adolescentes, causa um grande prejuízo social por conta do déficit na questão da educação, né, e também na ocorrência de acidentes graves. O Pará lidera o ranking com 87% da produção nacional. O estado, que já chegou a exportar menos de meia tonelada, hoje exporta mais de 61 mil toneladas de açaí por ano. Os dados foram divulgados pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. Da colheita ao processamento do fruto, o caminho é longo e exige cuidados para garantir a qualidade do açaí. Esse serviço braçal hoje ele custa caro, né? Devido a essa logística que ele vem para tirar esse açaí e o risco que ele corre também. Durante a colheita, mais de 90% dos frutos se perdem ao caírem no chão. Para reduzir os riscos e custos, foi desenvolvido um robô que escala a árvore e recolhe o açaí. Ele pode trabalhar essas 4 horas, capacidade da bateria, e pode chegar às 100 vezes e sempre sem nenhum problema de carga. Então a produtividade sim é bem maior com o robô do que com o peconheiro. A tecnologia ainda é cara. Cada equipamento custa cerca de R$19 mil. Os ribeirinhos que ainda dependem do trabalho braçal acham que o desafio agora é se adaptar à colheita mecanizada. Na maioria das vezes não é para qualquer um, né? Apanhar açaí é um esforço. A atriz ítalo-francesa Cláudia Cardinale morreu hoje aos 87 anos em Paris. Cláudia Cardinale nasceu na Tunísia, filha de pais italianos. Depois de vencer um concurso de beleza, se mudou para a Itália, onde iniciou a carreira. Atuou em mais de 150 filmes e se consagrou como uma das musas do cinema italiano. O sucesso também a levou a Hollywood. A agente da atriz confirmou a morte, mas não informou a causa. Em comunicado, disse que ela morreu em casa, na presença dos filhos. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite.